pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Camila e hoje a gente vai falar sobre Mansfield Park. Estou regravando essa resenha. Eu espero que fique tão boa quanto a outra que eu gravei, porque eu tinha gostado bastante dela. Eu tinha lido o livro, tinha tipo uma semana. E, bom, agora já tem, sei lá, acho que mais de um mês que eu li o livro. Ele não tá tão fresco assim na minha memória, né? Mas foi um livro que eu gostei muito, mas eu perdi essa resenha. Para quem não me segue no Instagram, gente, eu deixei um peso na academia, caiu no meu celular, né? Que é de onde eu gravo os vídeos. Enfim, aí eu perdi, graças a Deus que não todos os vídeos, só tipo o último mesmo que eu tinha gravado, porque não tinham feito o backup, né? Porque ele faz, o celular tava lá para fazer backup de não sei quanto em quanto tempo. E aí o último vídeo que eu gravei foi esse, não foi feito backup. Mas tudo bem, não tem problema, vamos falar assim que essa vai ficar melhor que a outra, né? Vamos ver aqui, porque, gente, eu não faço roteiro para resenha, tá? Fica aí uma curiosidade. Geralmente eu faço aqui um resumo e vou passando mesmo pelas minhas anotações, mas assim, eu não podia deixar de regravar essa resenha, porque foi um livro nota 10. E antes de começar efetivamente a falar do livro, eu queria falar que esse livro, gente, da Jane Austen, a gente meio que sabe mais ou menos o final, né? São livros com finais felizes e tudo mais. Eu não vou contar nesse vídeo o que acontece para dar a reviravolta. E aqui no caso desse livro, a gente sabe que vai ter um final feliz, mas não sabe exatamente qual vai ser a escolha da Fanny e tudo mais. Então, quando eu for falar da escolha dela, eu aviso que vai ser bem no finalzinho, porque é nas últimas páginas do livro mesmo. Então, vocês podem ver aí tranquilamente que quando eu for falar com quem que ela vai ficar e etc, eu vou avisar. E mesmo para quem vê o vídeo todo, eu não vou contar a reviravolta, tá? O que exatamente acontece para dar a cambalhotinha aí do livro, tá bom? Então, bora lá. Foi um livro, gente, que eu não me diverti tanto quanto a leitura de Orgulho e Preconceito, também da Jane Austen. Já tem resenha aqui de Orgulho e Preconceito, você pode clicar aqui no card para assistir. Mas Orgulho e Preconceito eu dei um 9,5, porque teve algumas coisas ali no livro, né, na construção e tal, que não me agradaram tanto. Já esse aqui, para mim, é um livro perfeito. Por mais que é um livro mais lento, é um livro que os personagens não são tão cativantes, mas é um livro que, narrativamente falando, a construção dele, para mim, é perfeita. Sabe quando os personagens foram tão bem construídos e o enredo foi tão bem construído que quando chega numa determinada situação, você já sabe como que o personagem vai agir, porque não tinha como ele agir de outra forma, sabe? Bom, então, qual que é a história, né? A personagem principal é a Fanny Price, que não é uma personagem muito amada, não, tá? Porque realmente ela não é tão carismática quanto, por exemplo, Elizabeth Bennet. E é impossível a gente não comparar com a Elizabeth Bennet, não comparar o casal Mr. Darcy e Elizabeth com o casal que a gente vai ter aqui, porque, né, Orgulho e Preconceito é considerado aí a obra-prima da Jane Austen, mas pra mim, que li os dois, esse daqui é a obra-prima. Quer dizer, tem outros livros dela, né, que eu ainda preciso ler. Mas entre os dois, eu chamaria esse daqui de obra-prima, porque eu não encontro defeitos, assim, como eu disse, narrativamente nesse livro. E em minha defesa, Nabokov concorda. Nabokov era um crítico muito chato, né? Nabokov, para quem não sabe, é o escritor de Lolita, que é o livro mais bem escrito que eu já li na minha vida, e com personagens horrorosos, mas com um enredo bizarro e horrível, mas o livro é, tipo, fenomenal. É uma obra-prima incrível da literatura, tipo, meu Deus do céu. E ele é um crítico muito chato, e até então ele falava que a literatura feminina não podia nem, assim, ser conversada ali junto com a literatura de autores homens, porque mulher não escrevia tão bem quanto homem. Até ele ler Mansfield Park e falar, acho que essa tal aí da Jane Austen com esse Mansfield Park tá me fazendo pagar uma língua aqui, porque esse livro é... Eu não li, tá, o ensaio do Nabokov sobre esse livro. Comprei, inclusive, esse livro do Nabokov, mas ainda não chegou. Então, assim, não li, mas eu sei da opinião dele, de que esse livro é muito incrível. Então, vamos lá. O livro começa com 3 moças bonitas e tal. Uma delas consegue um casamento muito bom. E sim, gente, livros da Jane Austen vão girar em torno do casamento. E o casamento era a coisa
que a mulher podia fazer ali naquela época, né? A gente precisa entender isso e não ficar sendo anacrônico também. Você precisava fazer um bom casamento porque não tinha muita saída, né? Não tinha muita escapatória. Algumas mulheres acabavam, inclusive, indo para a prostituição porque muitas vezes não tinha outra escolha. Então, assim, era importante você fazer um bom casamento, principalmente se você já não era de uma família muito rica. E até para as que eram ricas, também era importante um bom casamento. Então, assim, imagina para quem, além de tudo, não tinha um dote ali. E aí eram 3 meninas, né, muito bonitas e tudo mais. Uma delas consegue um casamento muito bom, a outra consegue ali um casamento mais ou menos. E essas duas são tias da Fanny. E a mãe da Fanny não consegue um casamento bom. E quando a irmã, né, conseguiu um casamento muito bom, era esperado que as outras conseguissem. E aí tem uma frase que eu gosto muito nesse livro, que é: porém, na verdade, não existe no mundo tantos homens ricos quanto belas mulheres para merecê-los. A mulher se casa com Thomas Bertram e se torna a senhorita Bertram. Aí a gente tem o casal Norris, né? Que aí a gente tem a tia Norris, que é péssima. Pra mim, é a maior antagonista aqui da Fanny nesse livro. Que pessoinha horrível. A tia Bertram, ela é... Ai, gente, ela é aquela mulher assim, muito bonita, casou com um cara rico ali, e ela fica basicamente no sofá, sem fazer nada. E ela não, sabe, ela não nada. E aí, beleza. Aí a senhora Price, que fez esse péssimo casamento, ela tem uma penca de filhos. E aí acontece uma coisa que era muito comum na época, que é o casal ali mais rico, eles adotam a Fanny. Eles falam lá com a Price, olha, manda aí uma das suas filhas que a gente vai criar, educar, né? Então, ela vai ter acesso aqui a uma boa educação, a gente vai tirar menos uma boca aí para comer na sua casa, né? Para aliviar aí um pouco para você e para dar uma boa educação para a menina. E a Fanny, com 10 anos, é separada da família, inclusive do irmão dela, que ela é apaixonada com o irmão dela. Ela é a filha mais velha ali, né, das meninas, e ela é levada, então, para morar com os Bertrand. E essa é uma ideia da Norris. Só que, gente, a Norris, sabe aquela pessoa que quer parecer muito boa, mas não, ela é extremamente pão dura. Então, ela fala para trazer a menina, e aí a menina vai ficar, por exemplo, um tempo na casa dos Bertrand, e depois ela cuidaria dela. Mas não, gente. Ela, desde o princípio, ela fica jogando na cara da Fanny que ela tem que ser grata. Ela trata ela como uma empregada, assim, sabe? Tipo, mandando fazer as coisas para ela. A Fanny, ela é meio doente, assim, e eu acho que a doença dela é muito até psicológica, não sei, eu tenho essa impressão muitas vezes. E ela fica mandando a menina fazer esforço ir de um lado pro outro e fazer trabalho mesmo de empregada, gente, é isso. Ela é péssima e ela fica falando pra Fanny que ela tem que ser extremamente grata, sabe? Tudo que a Fanny faz tá errado pra senhorita Norris. Nossa, horrível. A gente vai passar aqui por algumas situações e ela vai pra casa e desde o começo, tá? Mesmo os Bertrand, que são mais legaizinhos e tal, eles falam, ah, beleza. E o pai, o Thomas, ele fica meio com medo, tipo, ah, eu vou trazer uma menina pra cá e se ela acabar tendo um caso com um dos meus filhos e tal, e a senhorita Norris fala, não, inclusive muito melhor ela vir pra cá, porque se ela crescer e se tornar uma menina bonita, ela vai ser ali tratada pelos meninos como uma irmã. Se você deixar eles longe, pode ser que quando eles se encontrem, se ela, né, for uma menina bonita, os seus filhos acabem realmente se apaixonando por ela. E aqui, sendo criada como uma irmã, isso não vai acontecer. Aí já tem ali 2 filhas muito bonitas e tudo mais, e desde o começo Thomas fala, ela não é igual às minhas filhas. Minhas filhas são superiores, nananã, sabe? Então já tem essa diferenciação desde o começo. E ela fica ali fazendo, como eu falei, trabalhos domésticos e tal. Então é praticamente uma carta borralheira, gente, assim. Uma madrasta, no caso tem um padrasto também, tipo uma madrasta malvada, apesar que a senhora Bertrand ela não é exatamente malvada, tá? Mas trata a menina como empregada, querendo ou não. As 2 irmãs ali, meio, sabe? E ela, a gata borralheira, fazendo tarefas domésticas. Só que aí a gente tem o Edmund, que o senhor Bertrand, ele tem 2 filhos. O mais velho, e naquela época o mais velho que herdava toda a herança, e o mais novo, que é o Edmund. O Edmund é o único que trata ela com uma certa igualdade. E aí a gente vai vendo que vai indo, ela vai se apaixonando pelo Edmund. Só que é uma coisa, gente, que a gente fica meio assim, velho, ele também não é lá essas coisas, sabe? Ele não faz nada de ruim, a gente não tem nada muito condenável que ele faça, mas ele faz o mínimo, que é tratar a menina bem, sabe? Tipo, mas ele não é, nossa,
o Mr. Darcy da vida, enfim. Ele também não é extremamente carismático, gente, pra ser muito sincera. Mas a Fanny, ela tem também tão pouco que, sei lá, ela acaba ali se apaixonando por ele e tudo mais, mas pra ela também é um amor totalmente impossível. E aí ela vai crescendo, ela tem uma educação boa e tudo mais, e a gente vê que a Fanny, ela gosta de se sentir útil, tá? E ela tem uma personalidade muito servil e muito de aceitar as coisas. Só que, gente, ela não poderia ser diferente, sabe? Olha a situação, ela foi separada da família, nos primeiros dias ela fica super deprimida, e a Sarah Knowles acha um absurdo, fala, menina, você tem que ser grata que você veio aqui pra uma casa de uma família rica. Mas, gente, ela acabou de se separar da família, a menina tem 10 anos de idade, sabe? Então, ela foi criada de um jeito e a própria personalidade dela é uma personalidade ali mais de baixa cabeça, de aceitar as coisas. E aí tem hora que você tem vontade de sacudir a Fanny, tipo, reage, minha filha. Mas ao mesmo tempo, ela é uma heroína que tem uma moral, né? Ela é extremamente religiosa e ela tem uma moral muito firme que a gente vai vendo com o tempo. Então, quando ela fala não é não também, né? Quando é uma coisa que ela tem um poder de falar que não, porque querendo ou não, ela não tem realmente muito poder ali, né, dentro daquela situação que ela tá. Mas quando as coisas estão sob o poder dela, se ela falar não, é não. E é isso. Então, o que acontece? O tio dela vai viajar, até para poder olhar questões de negócios. O irmão ali mais velho, né, que vai herdar toda a herança, ele não é lá muito flor que se cheire, não, sabe? Ele acaba gastando dinheiro demais. E o Edmund, ele quer se tornar clérigo, ele também é extremamente religioso. Só que ser clérigo, assim, muitas pessoas ali daquela época, principalmente aquelas que estavam mais assim querendo uma, sabe, aquela coisa de alta sociedade e tal, não era uma profissão que eles achavam, que as pessoas achavam muito legal, não. Mas ele era bem religioso, queria realmente ser clérigo, era a vocação dele, né? Então, o pai vai viajar e nessa viagem, nesse meio tempo, o clérigo atual, porque assim, já era pro Edmund assumir ali a paróquia e tudo mais. Só que por conta dessa gastação de dinheiro, ele acabou tendo que adiar um pouco ali. E uma outra pessoa foi se tornar clérigo junto com a mulher dele e tudo mais. E aí, a irmã, meia-irmã dessa moça, na verdade, dois irmãos, que são os Crawford, eles vêm morar ali. E a Mary Crawford, ela é extremamente bonita e carismática, tá? Inclusive, eu vejo muitas pessoas gostando da Mary Crawford, até muito mais do que da Fanny, porque ela tem um certo carisma. E ela, tipo assim, velho, ela é boa em tudo, sabe? Aquela pessoa assim, ela canta bem, toca bem, aí quando ela vai cavalgar, ela cavalga bem, ela é maravilhosa e nananã. E, obviamente, o Edmund se apaixona por ela. Ela, a princípio, ela tá interessada no filho mais velho, porque é ele que vai herdar, mas ela começa a se apaixonar pelo Edmund, pela pessoa que ele é mesmo, né? Pelo caráter dele. Só que ela descobre que ele quer ser clérigo. E aí ela começa a querer mudar a opinião dele. Então, ela começa a querer que ele mude por causa dela, que ele abandone e que ele abra mão da vocação dele por causa dela. Porque ela gosta dele e realmente gosta, e ele também realmente gosta, tá? Ela não tá ali com interesse exatamente em nada, não. Ela realmente se apaixonou por ele. E nisso a Fanny assistindo aquilo ali, vendo que a moral da Mary é questionável. E até pior do que a moral da Mary é a moral do Henry. O Henry, então, é o irmão da Mary. E aí, o que acontece? Lembra que a Fanny tem ali duas primas, né? Super bonitas e tudo mais. E esse Henry Crawford, ele não é, assim, extremamente maravilhoso, não. Mas sabe aquela pessoa extremamente carismática? Os Crawford, eles têm isso. Eles têm essa coisa, assim, essa coisa meio que te conquista. E aí, ele acaba... o Henry, ele gosta dessa coisa de conquistar, sabe? De mostrar esse poder dele mesmo. Então, ele conquista a Maria, que é a prima ali mais bonita, e a irmã dela também fica apaixonadinha pelo Henry. E aí as duas, gente, começam uma guerra ali, sabe? De quem que o Henry quer e tal. Só que assim, a irmã mais velha, que é a Maria, ela já tá meio que comprometida e noiva de um outro cara lá muito rico. Então, ela já tá noiva, já tá com o casamento assim marcado, eles só não casaram ainda porque o pai dela tá viajando e foi escrita uma carta e tal. O pai dela falou: não, beleza, deixa só eu voltar, né, pra conhecer meu genro e tudo mais, vocês casam. Começa a acontecer coisas absurdas pra época. Eles começam a fazer ali querer apresentar uma peça de teatro.
Só que essa peça de teatro é totalmente imoral. E o par romântico do Henry, que aliás era um ótimo ator, então, né, a gente já vê que é uma pessoa que não dá pra confiar, a pessoa é um ótimo ator, você imagina. O par romântico ali acaba sendo a Maria. Então, eles têm várias cenas ali, romantiquinhas e tal, nananã. E nesse teatro, gente, tem muito simbolismo envolvido. Esse livro tem muito simbolismo, sabe? Então, tem um dado momento que eles estão no jardim, é repleto de simbolismo e é maravilhoso, sabe? Nossa. Então, assim, tudo começa quando a Maria, ela tá ali com o senhor Rushworth, eu não sei nem falar o nome desse cara. Aliás, esse cara também é chato, viu, gente? Nossa, tadinha da Maria também, porque que cara chato. Ai, eu tô achando. Melhorou a luz, né? Eles estão ali meio que perto do altar, lá da como se tivesse uma cerimônia. E aí o Henry fala: não gosto de ver a senhorita Bertrand tão perto do altar. Então, não é só que ele não quer ver ela perto do altar com o Rushworth, mas o Henry o tempo todo ele tem essa rejeição ao matrimônio. Também por conta ali da convivência que ele teve, que não eram casamentos muito legais ali, que ele e a Mary tinham como exemplo, sabe? E aí, num dado momento, aqui no capítulo 10, que é esse capítulo do jardim que eu falei, maravilhoso, incrível, meu Deus. Eles param ali num portão que tá fechado, e aí o senhor Rushworth vai pegar a chave para abrir esse portão. E ela fala com o Henry, que eles ficam ali, a Fanny tá assistindo tudo. E ela fala, não consigo sair. Seria o portão ali meio que um símbolo, né, do casamento, que ela não consegue sair daquela situação. O senhor Rushworth tá demorando tanto com essa chave. E aí o Henry fala, e por nada nesse mundo a senhorita sairia sem a chave, nem sem a autoridade e a proteção do senhor Rushworth. Creio que não acharia difícil contornar o limite do portão aqui com meu auxílio. Acho que isso poderia ser feito se a senhorita realmente quisesse ir adiante e se permitisse a pensar que não é proibido. Proibido? Bobagem. É claro que posso ir assim e vou. Gente, sério, é uma loucura. A Fanny começa a ficar desesperada com aquilo. Você vai se machucar, senhorita Bertrand. Com certeza vai se machucar, tipo, fisicamente e emocionalmente. A Fanny tá assistindo tudo aquilo que o Henry tá fazendo. E ele tá fazendo um joguinho, tá? Com a Maria e a Júlia, tá? Que é a irmã mais nova dela. E ela tá assistindo aquilo tudo e achando aquilo ali, tipo, um absurdo. Inclusive, depois, quando tem essa questão da peça de teatro, né? Ela lê aquela peça de teatro, gente, extremamente imoral, e ela fica, tipo assim, chocadíssima. E eles tentam fazer a Fanny participar da peça de teatro, e ela fala, não vou participar de jeito nenhum, assim, tipo, sem chance. E o povo tentando obrigar, e a senhora Noyes falando que ela é uma mal agradecida, que as primas dela precisam que ela participe, e ela, não vou. Tipo assim, gente, não vai rolar. E o Edmund também, quando ele vê qual peça de teatro que é, ele também não quer participar. Só que ele abre mão, né, dos valores dele, porque a Mary fica ali sem ter um par, então ele acaba participando por causa da Mary. Então a gente vê que se esse casamento Edmund e Mary acontecer, vai dar ruim ali, porque ele vai acabar abrindo mão das coisas que ele acha certo, enfim. Só que essa peça de teatro acaba não acontecendo, porque o pai deles chega, inclusive, no meio ali de um ensaio, a hora que ele vê qual peça de teatro que é, obviamente, ele dá ali um chilique. E, enfim, peça de teatro abortada. Nisso, o Henry e a Mary, eles dão uma viajada ali, vão embora, porque, né, eles estão num lugar ali mais interior, então eles resolvem viajar ali. E a Maria, nesse meio tempo, ela acha que ela vai ser pedida em casamento pelo Henry. E aí, quando o Henry simplesmente vai embora, né? E ela vê que realmente ele estava fazendo era hora com a cara dela mesmo. E aí ela se casa com o senhor Rushworth, mesmo não sendo apaixonado por ele. Mas assim, o pai, inclusive, percebe que ela não é apaixonada por ele, mas ela fala, não, tá de boa. E gente, é como eu falei com vocês, assim, você tinha que balancear mesmo, sabe? Beleza, ela tinha dinheiro, mas ela precisava de um bom casamento. O cara que ela gostava não estava querendo. Então, vamos casar aqui com esse cara e é isso, né? E aí, o que acontece? Vocês lembram que a Fanny tem um irmão, que ela é apaixonada com ele, né? Pra ele tá subindo um pouco ali de carreira e tudo mais. O tio dela até ajuda. E ele vai visitar ela. E ela tem um carinho, um amor por esse irmão e tal. Nisso, gente, a Júlia e a Maria, elas foram viajar. E quando fica só a Fanny ali, e o tio dela volta de viagem, e o Edmund fala, olha, nessa loucura toda de peça de teatro, a Fanny foi a única que não arredou o pé, e o tio começa... nessa viagem a Fanny deu uma florescida, começa a admirar ali a Fanny. E
como as meninas acabam saindo e a Fanny fica ali, ela é mais valorizada, sabe? Então, toda a ajuda que ela dá à tia, dela ser uma pessoa boa e o amor que ela tem com o irmão dela, as pessoas começam a ver muita beleza na Fanny. Nisso, os irmãos, a Mary e o Henry Crawford, voltam e quando ele vê toda aquela pureza, toda aquela coisa da Fanny, ele começa a achar ela interessante. E aí ele começa com o plano de fazer a Fanny se apaixonar por ela, por ele. Não consigo me contentar sem Fanny Price, sem fazer um pequeno buraco no coração de Fanny Price. Então é um jogo, né? Ele gosta do jogo da conquista, só pra massagear o ego dele mesmo, enfim, é um absurdo. Só que é como eu falei, gente, ele vê esse relacionamento da Fanny com o irmão e tal. A glória do heroísmo, da hostilidade, do empenho, da perseverança fazia seus hábitos indulgentes e egoístas parecerem em contraste vergonhoso. Só que assim, isso é um parágrafo. No outro parágrafo, o desejo de Crawford foi muito mais impetuoso do que duradouro. Ele despertou da fantasia. Então, tipo assim, o caráter dele não mudou, gente. Ele vê a Fanny ali, é linda e tal. Ó, com imensa admiração, viu Fanny com o rosto radiante. Era um quadro que Henry Crawford tinha discernimento suficiente para valorizar. Então, esse amor puro, essa coisa toda, até quem não vale nada, é um cafajeste igual o Henry Crawford, consegue ver essa beleza, né? Ver como aquilo é bonito e se sentir afetado, se sentir até tipo, nossa, eu sou um ridículo mesmo, eu sou um nada. O Henry, ele faz uma coisa pela Fanny. Finalmente alguém colocou ela como prioridade. E ele consegue que o irmão dela seja promovido ali na profissão. E assim, é a coisa que, obviamente, vai deixar a Fanny mais feliz. E ela fala, então tudo isso foi o Senhor que fez, é muita bondade. Só que, gente, é muito diferente, por exemplo, quando acontece lá em Orgulho e Preconceito, do Sr. Darcy também fazer uma coisa. Porque ele faz isso e ele não quer que ninguém saiba. Ele faz porque ele ama a Elizabeth Bennet e ele faz simplesmente para ver ela feliz. O Henry não. O Henry faz questão de falar que foi ele, e ele faz para ter isso ali meio que contra, digamos, né? Ter isso a seu favor, no caso. Que é contra a Fanny, porque, né, ele não é uma pessoa legal. Então, assim, ele faz isso para usar mesmo a seu favor para poder tentar conquistar a Fanny, não é pra ver ela feliz, sabe? E eu não sei, eu tenho a impressão assim, o que faz o Henry gostar da Fanny? O fato dela ser virtuosa, ter ficado bonita, florescido, até que ponto essa paixão vai durar, sabe? Porque, assim, nesse ponto a gente vê que ele tá gostando dela, que não é mais só uma conquista pra ele, sabe? Mas ele acha que ele tá gostando dela. Ele quer, talvez até usar ela como um meio ali de salvação. Eu não sei até que ponto isso duraria, o que ele agregaria nela, né? Porque um relacionamento é isso, né? Os dois, eles têm que agregar um ao outro e tal. Isso é muito falado também em Orgulho e Preconceito, em como que os dois têm valores parecidos e um agrega ao outro. E aí, o Henry finalmente pede ela em casamento, tá? Então, a gente vê que ele tá realmente levando a sério. E ela recusa. E o tio dela não entende, porque assim, gente, ela é uma pessoa sem dote, o Henry, ele não é rico milionário, né, igual, por exemplo, o próprio Sr. Bertrand, mas assim, pra ela, e ele é uma pessoa que todo mundo gosta, todo mundo admira, super conquistador, enfim, então, por que ela não quer ele? Tipo, ele fica sem entender. Só que o que faz com que a Fanny não goste dele, é óbvio que tem também a questão de que ela gosta de outra pessoa, né? Ela gosta do Edmund. Mas mesmo que ela não gostasse, ela tem um problema muito sério com o caráter dele quando ela viu ele brincando com as irmãs. Com as irmãs não, com as primas dela, né? Só que ela não pode contar isso pro Sr. Thomas, porque se ela contar, ela vai denegrir a imagem da Maria e tal, né? Enfim, diante de tudo que aconteceu. Então ela só fala que não gosta dele, enfim. Mas assim, sempre que isso acontece, gente, de não contar, aconteceu também lá em Orgulho e Preconceito, oh Deus, isso dá ruim. Porque quando não avisa realmente do caráter da pessoa, dá ruim, tá? Porque seria um aviso pro Sr. Thomas que ele não vê nada de ruim exatamente no Henry. Mas é bizarro porque, em comparação, o Edmund viu o que aconteceu, né, com as irmãs dele. E ele também tá do lado do Henry, sabe? Ele também acha que a Fanny tem que casar com o Henry. E aí, com o Edmund, ela fala, tipo, véi, ele ficou lá dando em cima das suas irmãs, aí ele fala, mas, né, foi um lapso. Enfim, gente, terrível. Tem uma parte aqui que a Fanny tá conversando com a senhorita Crawford, ela fala, pra ser mais exata, quanto ao comportamento do seu irmão, certamente eu percebi alguns indícios, bem percebendo há pouco tempo, talvez há 2 ou 3 semanas.
mas julguei que não tivessem qualquer significado. E resolvi considerar que era o jeito dele, e nem de longe supus ou desejei que ele tivesse algum pensamento sério ao meu respeito, senhorita Crawford. Eu não fui uma observadora desatenta do que se passava entre ele e algumas pessoas desta família no verão e no outono. Fiquei quieta, mas não era cega. Não deixei de ver que o Sr. Crawford permitiu-se certas galanterias sem o menor significado. Ou seja, não, eu vi que ele tava meio que dando em cima de mim, mas pra mim é um negócio que ele faz mesmo pra conquistar as pessoas e depois meter o pé nelas, igual ele tava fazendo com as minhas primas, entendeu? Então, ignorei solenemente. Aí a irmã dele fala, muitas vezes eu repreendi ele por isso, mas esse é seu único defeito. Tipo, é sim, o único defeito, ai. Aí a Fanny sacudiu a cabeça negativamente e disse, não posso pensar bem de um homem que brinca com sentimentos femininos. Como eu disse, gente, a Fanny, ela é uma pessoa que, não é não vou casar. Porque é um ótimo marido. É porque não vou casar, não vou, não quero. Não, prefiro ficar solteirona pra sempre. É isso. Aí acontece uma coisa que é um ponto ali de virada e que trata muito do que é esse livro. Porque, pra mim, esse livro é muito a Fanny buscando por um lar, buscando por um lugar no mundo, um lugar onde ela se sentisse bem. E o tio dela fala pra ela ir pra casa dos pais dela. Tinha, assim, sei lá, 10 anos que ela não ia pra casa dos pais dela. E ele fala pra ela dar uma ida lá. Ele fala isso com a ideia de que, tipo assim, quando ela for, ela vai ver a pobreza, né, da família e tudo mais. E ela vai acabar não querendo aquilo ali pra ela e vai acabar aceitando se casar com o Henry. E ele faz isso no melhor das... Gente, ele acha que essa coisa de, eu não sou apaixonada por ele, é um casamento bom, e é isso. E assim, como ele não sabe, né, o real caráter ali dele, ele não tá errado, se você for pensar. E a princípio eu até tinha pensado assim, a Fanny, né, ela não é dessas. Mas, gente, a Fanny é humana, né? Então, quando ela chega na casa, ela acha aquilo ali uma zona, sabe? Ela tá acostumada ali a uma casa organizada, uma casa... E ali é uma gritaria, e aí você pensa, a personalidade da Fanny é uma personalidade mais recatada, uma personalidade mais tranquila. Quando o tio dela fala dela ir pra casa dos pais dela, ela fica super feliz, mas ela não é de ficar, uhul, não sei o que. Não, gente, ela é contida. E ela é uma pessoa que gosta do silêncio. Então, assim, aquela casa que é uma zona, a mãe gritando pra um lado, e as criadas queimando a comida, ela começa a ficar até mal ali, porque... ela não consegue comer direito, sabe? Ela começa a adoecer mais, assim, é uma coisa de louco, gente. Estava em casa, porém, infelizmente, aquilo não era o seu lar. Que direito tinha de ser importante para a sua família? Nenhum. Há tanto tempo longe de todos, e lá, assim, o problema não foi só esse, tá? Não foi só a pobreza e a bagunça e tal. A mãe dela, ela tinha ali uma filha preferida que fazia, aprontava e a mãe dela passava a mão na cabeça dela. Ela tinha uma irmã que era... mas que ela gostou da irmã dela, foi a Susan. A irmã dela, ela tinha ali uma inteligência, uma finesse, assim, um pouco maior, assim, você via que ela se destacava ali na família, mas ela tinha uma personalidade mais impetuosa, ela não era igual a Fanny, que a Fanny, ela era mais recatada. E é isso, né, gente? A gente precisa de um equilíbrio entre a impetuosidade, aquela coisa, assim, de ser mais desafiadora, e também de ser recatada demais, igual a Fanny, porque também sofre. E eu tenho a personalidade totalmente oposta da Fanny, mas eu acho que eu tenho muito a aprender com a Fanny, assim como a Fanny teria muito a aprender comigo. Assim como a Fanny teria muito a aprender com a Susan, né, que é a irmã dela. E além da mãe dela meio que não tá nem aí pra ela, ela chega e tipo, ela, oi Fanny, tudo bem? E aí começa a bagunça da casa e tudo mais. O pai dela tem problema com bebida, sabe? É um caos, gente. Tem uma ideia, quando ela se recebe carta da Mary, que é uma pessoa que ela nem gosta, ela se sente feliz porque é a forma dela ter contato com o Mansfield, com a vida que ela estava acostumada, sabe? Só por ser conhecido, ela já se sente melhor. E nisso o Henry vai visitar a Fanny na casa dos pais dela. A mãe dela ama ele, tá? Assim, a senhora Price, ela achava que jamais viu um homem tão agradável em toda a sua vida. Gente, o Henry, ele é um conquistador. Só a Fanny que tá imune aos encantos dele. E nesse momento, nesse capítulo, deixa eu ver qual que é o capítulo. O capítulo 42, a gente vê um vislumbre da Fanny
talvez fraquejar. Não pela persistência dos outros e pela insistência que ela se case com o Henry, mas nesse momento que ela tá longe de Mansfield, que ela tá num lugar que ela não se encaixa de forma alguma, longe de tudo que ela valoriza, o Henry, ele é meio que a ponte com aquilo que ela conhece. Ou seja, né, o plano do tio ali tá dando certo. Quando ela tá sobre essas privações, ela começa a questionar o que antes era inquestionável. Crawford, ele dá tchau ali pra Fanny, fala que vai, eu acho que ele ia ajudar alguém, sei lá, ele ia fazer alguma coisa bonita, tá? Uma coisa que a Fanny falou, vai lá, faz mesmo e tal. E ela já tá tipo assim, acho que vai rolar, né? Só que aí, gente, tem uma reviravolta, e é literalmente, ó, finalzinho do livro isso aqui, tem uma reviravolta que eu não vou dar spoiler, tá? E aí, nesse momento, a gente fica, tá, ele tá gostando dela, o Edmund, ele virou clérigo, né, e a Mary realmente, enfim, ele ainda tá meio que atrás da Mary, os dois ainda estão meio assim, não sabe se a Mary vai ficar com o Edmund, se a Fanny vai ficar com o Henry, ou se vai acontecer alguma coisa e a Fanny vai ficar com o Edmund. A gente tá aqui no finalzinho do livro. Eu vou dividir esse vídeo agora, se você não quiser saber com quem a Fanny ficou e etc e tal. Você pode dar tchau, né, agora. Mas antes disso, eu queria falar aqui sobre o final do livro, que muita gente questiona, né, esse final do livro. Será que esse casal final, ele é um casal super apaixonado e super, sabe? Mas a autora, ela faz um final que eu acho tão genial, ela vira e fala, não questionem, não, assim, essa é a minha personagem, eu vou dar o final que eu quero, e no tempo certo, deu tudo certo, os dois se amam, e é isso, e vão ser felizes, entendeu? Então, tipo assim, a autora, ela não deixa dúvidas de que aquele é o final, e que aconteceu no tempo certo, do jeito que tinha que ser. E eu achei esse final, assim, que ela quebra essa barreira, né? Tipo, a minha Fanny vai ter o final feliz dela, e é isso, independente de você questionar se esse casamento é um casamento super apaixonado. Mas é o que eu já falei tantas vezes quando eu vejo, né, quando eu leio esse tipo de livro, que é até que ponto só a paixão e o amor vai dar certo no casamento, né? Principalmente naquela época que não tinha como a mulher ir atrás das coisas dela e tudo mais. Às vezes era um casamento que você tivesse uma admiração pela pessoa, que os valores estivessem alinhados e que fosse um casamento que fosse funcionar, sabe? E não quer dizer que não tinha amor. Então, assim, eu achei o final ideal, do jeito que tinha que ser, sabe? Concordo com a Jane Austen, aconteceu do jeito que tinha que ser, no tempo que tinha que ser, e é isso, tá? É isto, eu gostei muito do livro. E agora a gente vai falar sobre esse finalzinho aqui, literalmente, gente, sei lá, as últimas 50 páginas aqui do livro. E a gente vai falar do que aconteceu, da escolha da Fanny. E, na verdade, eu não vou falar exatamente do que aconteceu para dar a reviravolta, tá? Isso aí vocês leiam o livro para assistir. Mas eu vou falar agora de quem ela escolheu, né? De quem que ela vai ficar. Se vai ser com ele, se vai ser com Edmund, enfim. Então, vamos lá. Então, acontece uma coisa que você vai ter que ler o livro para saber. O Henry, ele faz um negócio que é meio que imperdoável. Nisso, quando tudo vem à tona, chega até lá no interior onde a Fanny tá, chega um momento que o Edmund vai buscar a Fanny, porque o negócio tá, a família tá assim, polvorosa com o que aconteceu. E aí ele vai conversar com a Mary, e a Mary vira e fala assim, eles fizeram muito errado de deixar isso vir à tona, de deixar as pessoas saberem o que aconteceu. Então, quer dizer, o que o Henry fez de muito errado, o problema não foi ele ter feito a coisa muito errada, o problema foi ele ter deixado a sociedade descobrir. E isso quebra o encanto do Edmund com a Mary. Ele vê que realmente ela não tem moral. E aí acontece esse final, né, que o Edmund acaba se casando com a Fanny, percebendo que gosta dela, na hora que tem que ser, no tempo que tem que ser. Uma outra coisa bem legal é que a Susan vem morar e meio que substituir a Fanny ali, e ela vira justamente essa pessoa moderada, né? Ela tem a impetuosidade dela, mas ela aprende também com essa submissão e essa coisa da Fanny, e ela vira ali um meio termo, que eu acho que é o que uma pessoa, né, deve ser ali, um equilíbrio entre aceitar e não aceitar as coisas, né? E aqui a autora, sabe aquela coisa que a gente fala, e se tivesse acontecido? É muito genial, porque a autora, ela fala o que teria acontecido se tivesse sido diferente. Se ele tivesse se contentado com a conquista do afeto de uma mulher amável,
né, no caso o Henry, se tivesse encontrado alegria suficiente em superar a relutância de Fanny Price em obter aos poucos a sua estima e sua ternura, é provável que o sucesso e a felicidade estivessem ao seu alcance. Então ele poderia, sim, ter casado com a Fanny, ele estava gostando dela e tal, e eles poderiam ter sido felizes. Se ele merecesse mais, sem dúvida teria obtido mais. Se ele tivesse perseverado honestamente, talvez Fanny fosse sua recompensa. Uma recompensa muito voluntariamente concedida dentro de um período razoável após o casamento de Edmund e Mary. Olha aí o final alternativo. Se Crawford tivesse agido como pretendia, como deveria ter agido, ido para Everingham ao retornar de Portsmouth, que é onde a Fanny estava lá com a família dela, né? Teria garantido seu destino feliz. A curiosidade e a vaidade se juntaram e a tentação de prazer imediato foi forte demais para uma mente tão acostumada a fazer qualquer sacrifício em prol do correto. E aí fala, né, do tempo e tal, né, e o Edmund aprendeu a preferir olhos claros e suaves a olhos escuros e brilhantes. Naturalmente, ela era boa demais para ele, era mesmo. Eles se tornaram consolo natural um do outro para todas as decepções que ambos haviam sofrido. E é assim, gente, que acaba. No final, parece dar a entender que a Fanny, inclusive, tá grávida, tá? Porque eles falam que com o tempo, a casa que eles moravam estava pequena demais, eles precisavam de um lugar maior e tal, então dá a entender que a família expandia, que a Fanny estava grávida. E acredito que eles tiveram, sim, um casamento feliz, mas um casamento ameno, sem também aquela loucura, e tá tudo bem. Principalmente que a gente precisa considerar as coisas da época. E com o tempo, né, a Fanny achou o seu lugar no mundo. Quando ela volta da casa dos pais dela e ela chega, a tia dela fala: a Fanny voltou, agora eu vou voltar a me sentir bem, a ficar feliz, sabe? O irmão também mais velho, ele, como eu falei, ele era muito libertino, gastava dinheiro, bebia e tal. Ele adoece, né? Ele fica muito mal, quase morre, e essa quase morte faz ele se tornar uma pessoa melhor. E eu acredito muito que às vezes uma desgraça acontece na nossa vida e isso faz a gente melhorar como pessoa. Então isso dá uma acordada ali pra vida. E aqui ela dá o final de todos, né? Da tia Norris, da Maria, enfim, de todo mundo. E até um si. Achei muito bom esse final, achei muito bom. E sei lá, pra mim é um livro irretocável, gente. Não consegui achar defeitos, assim, não sei, na construção, em tudo. Tudo que eu li eu falava, nossa, gente, que genial, simbolismo, sabe? Achei muito bom. E é isso, gente. Vocês gostaram dessa resenha? Vocês já leram? Vocês gostaram do livro? É um livro mais lento, sim, mas eu não acho que ser um livro lento é um livro ruim porque ele é lento. Tipo, Doutor Fausto é um livro lento que é muito bom. E às vezes o livro é super rápido e não é tão bom. Um exemplo que, né, vão tacar pedras aqui em mim é David Copperfield. Eu li aquele livro gigantesco em 2 semanas. Isso porque eu tava trabalhando muito. Porque dava pra ler, eu acho que em 5 dias no máximo, se eu tivesse assim, sabe? Trabalhando menos. Mas eu dei 8,5. É um livro que pra mim tem vários defeitos. Mas é super divertido, um livro super rápido. Então, é meio louco, né? Como a gente avalia o livro. Mas pra mim, um livro muito bem escrito e muito bem construído, sei lá, me dá um prazer ao ler que, por mais que talvez eu não me divirta tanto, sei lá, aquela estética, aquela construção me deixa tão, tipo, maravilhada que eu amo. E eu dei 10. Enfim, gente, gostei muito mesmo. Me conta aí o que vocês acharam, se vocês já leram. E se vocês não leram, eu espero que tenha dado vontade aí de vocês lerem, tá bom? É isso. Um beijo. Clica no gostei se vocês gostaram desse vídeo. E até o próximo. Tchau!